Olá, bem-vindos a mais um tutorial da CriaPage. Eu sou o Marcos Freire e nesse tutorial nós vamos falar sobre imagens. Na CriaPage há basicamente 6 formas de trabalho com imagem. Você pode adicionar uma imagem ajustável, uma imagem dentro de uma forma que você pode alterar inclusive a forma, uma imagem dentro de uma maquete, ou você pode também trabalhar com imagens de fundo, de bloco e imagens de seção. Se você estiver gostando desses tutoriais, não esquece de dar um joinha e se inscreve aqui no canal. Vamos ao tutorial? Bom pessoal, estamos aqui novamente no editor da CriaPage e vamos então ver quais são as possibilidades de adição de elementos visuais de imagem. Então aqui no botão de adicionar, a gente vai ver algumas opções para adicionar imagens. A gente tem possibilidade de adicionar uma imagem ajustável, uma forma e imagem e uma maquete. Além dessas opções aqui, a gente vai ver que é possível também estar adicionando imagens dentro de um bloco, né, como fundo de um bloco, e imagem de fundo também da seção. Então nesse vídeo a gente vai estar vendo todas essas possibilidades e vendo como configurar essas imagens em cada uma dessas possibilidades que serão apresentadas. Então vamos à primeira possibilidade, que é eu adicionar uma imagem simples, digamos assim. Então eu vou aqui nesse botão de adicionar, aqui vai me aparecer opções de seleção de qual elemento visual eu quero adicionar e eu vou selecionar então a imagem. Quando eu adiciono uma imagem, eu adiciono a imagem dentro de um bloco, né? Todo elemento visual ele é adicionado dentro de um bloco, e aí vem uma imagem padrão aqui que eu posso estar alterando. Então para alterar a imagem, eu seleciono a imagem, vou aqui no painel lateral e aí tem o botão alterar. Ao clicar no botão alterar, me aparece a opção para eu digitar uma URL da imagem. Caso, por exemplo, eu use algum servidor de imagens, eu posso fazer um upload para esse servidor de imagens e aí eu coloco a URL da imagem aqui. Mas a opção mais comum é eu enviar uma imagem que eu tenho aqui no computador. Então como é que eu faço isso? Eu vou aqui nesse botão envio de imagem. Quando eu seleciono envio de imagem, me aparece a opção de estar selecionando qual imagem eu quero enviar aqui do meu computador. Por exemplo, se eu quiser selecionar essa primeira imagem aqui, drop1.jpg, basta eu selecionar e clicar em abrir e ele vai estar me enviando essa imagem. Então eu vou fazer isso agora. E aí, quando ele começa o envio, o ícone aqui começa a piscar, esse ícone de envio de imagem, que é uma nuvem com uma setinha, ele começa a piscar e logo após o término do envio, a URL aparece aqui, a URL já do servidor da CriaPage, vai ser mostrada aqui, e vai também alterar a imagem visível aqui na minha seção. No caso foi essa imagem aqui que a gente acabou de fazer o upload. Para esses vídeos aqui eu vou estar usando uma outra imagem, até para usar como comparação entre os diversos modos de adicionar uma imagem, eu vou estar adicionando uma outra imagem que eu já tenho, que eu já fiz o upload previamente, ok? Mas antes de a gente fazer isso, deixa eu mostrar para vocês o que mais de opção que a gente tem para configurar a imagem. Numa imagem normal, né, que é essa aqui, eu posso estar alterando a escala de cinza, colocando ela em escala de cinza ou deixando ela na cor original. A gente vai ver que a gente tem algumas outras opções quando a gente for adicionar, por exemplo, uma imagem ajustável, mas para uma imagem simples é essa a opção que a gente tem no momento. Então vou alterar aqui a imagem para aquela que eu quero estar usando aqui como exemplo aqui para todas as imagens. Então eu vou aqui abrir as opções de imagens que eu já fiz o upload previamente. E aí eu vou estar usando essa imagem aqui, dessa pessoa aqui com o celular na mão e ele parece estar vibrando, né? Então vamos usar essa imagem aqui. Uma característica do elemento visual de imagem é que quando eu altero o tamanho do bloco, a dimensão do bloco, a imagem ela segue essa alteração, né? Conforme eu modifico, né, a largura e a altura do bloco, a imagem segue essa alteração. Mas aqui vocês veem que parou, né, de fazer a alteração da imagem. Isso acontece porque existe uma limitação da largura do conteúdo. Então, para a gente conseguir ver a imagem como um todo, a gente vai aqui em ajuste do bloco, a gente vai aqui em margem e largura e vamos deixar a largura máxima de conteúdo em nenhuma. E aí quando a gente faz isso, a largura passa a ser nenhuma, ou seja, ela vai ser do tamanho que eu tiver a largura aqui do meu bloco.
Uma outra coisa que a gente percebe aqui é que tem margem, né? Todo bloco ele tem uma margem, quando ele é adicionado, ele tem uma margem aqui, que é essa margem M. Então eu vou retirar essa margem também, só para a gente ficar exatamente com a dimensão do bloco aqui para o exemplo que a gente quer mostrar. Então aqui no caso da imagem, por exemplo, conforme eu modifico aqui as dimensões do meu bloco, a imagem segue essa alteração, ok? Então eu posso, por exemplo, alterar aqui a largura e a imagem vai seguir a alteração aqui do meu bloco. Tá? Essa é uma característica do elemento visual imagem, que é diferente do elemento visual imagem ajustável que nós já vamos ver na sequência. Então vou deixar esse elemento aqui. E agora vamos adicionar então o próximo elemento visual de imagem, que é o imagem ajustável. Então eu adicionei agora uma imagem ajustável, ele colocou o elemento visual dentro de um bloco e aí colocou aqui já uma imagem padrão, que é essa imagem aqui com cores, né? Eu vou alterar essa imagem padrão novamente para a mesma imagem que eu estou usando no outro exemplo. Então eu vou aqui na minha biblioteca de imagens e vou selecionar novamente o mesmo carinha. Selecionei o carinha e a primeira coisa que a gente consegue perceber é que a imagem agora não está mostrando toda ela, mas está mostrando apenas uma parte. Ou seja, na imagem ajustável, a imagem ela vai refletir o espaço que o bloco tem aqui. Então eu tenho aqui um bloco retangular e a minha imagem está sendo cortada de acordo com esse bloco retangular. Ok? Mas eu posso fazer ajustes dentro dessa imagem para mostrar uma parte que seja mais interessante para estar mostrando a imagem. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui, seleciono a imagem, vou nesse ícone aqui dessa ferramenta, ajuste, e aí vou clicar aqui e agora eu posso estar fazendo algumas alterações. Eu posso estar aumentando o tamanho da imagem ou reduzindo o tamanho da imagem, né, para o tamanho original. Posso ajustar o eixo horizontal. No caso aqui não tem nenhum efeito porque não tem necessidade de estar fazendo ajuste, ela já está cabendo toda horizontalmente. A questão é que ela não cabe toda verticalmente. E aí eu posso estar ajustando, fazendo o ajuste vertical da imagem, posicionando ela de maneira mais adequada dentro do meu bloco. Eu posso também colocar em escala de cinza, né, retirar cores, por exemplo, e deixar só em escala de cinza ou voltar com as cores originais, e posso também estar ajustando a transparência da imagem, deixando a imagem mais ou menos transparente. Então vocês percebem que a imagem ajustável ela segue a dimensão do bloco. Então eu vou mexer aqui no bloco, por exemplo, para a gente ter uma noção de como que a imagem vai se ajustar aqui. Você viu que agora ela ficou bem pequenininha, ela não seguiu a altura que eu tenho disponível aqui para o meu bloco, né? E aí eu posso também fazer alguns ajustes. Aqui horizontalmente não precisa, né? Verticalmente eu posso fazer alguns ajustes aqui também, né? E posicionar ela de maneira mais adequada, né? Eu vou só voltar aqui para o tamanho que a gente tinha originalmente, deixar ela então aqui do lado, ok? E aí agora eu vou adicionar uma outra imagem de uma outra forma. Dessa vez eu vou adicionar a imagem como fundo de um bloco. Então para isso eu vou primeiro adicionar aqui um parágrafo, que por sua vez me adiciona aqui um bloco, e aí eu vou excluir esse parágrafo por enquanto, eu vou deixar sem nenhum elemento visual, vou deixar apenas o bloco, e aí vou trabalhar então com as propriedades do bloco e vou aqui em fundo imagem, aqui no painel lateral. E aí eu vou clicar em imagem e vou fazer novamente a seleção dessa mesma imagem aqui para demonstração. Então selecionando aquela mesma imagem aqui, pronto, eu tenho aqui, deixa eu só colocar um pouquinho mais para o lado essa daqui. E agora vamos ver as propriedades dessa imagem de fundo, né? Uma coisa que é interessante é que a imagem de fundo do bloco ela é muito similar à imagem ajustável, ok? Vocês veem que eu mudo aqui o bloco, né? E ela não segue as dimensões do meu bloco, né? Ela fica cortada aqui dentro do bloco, ok? E aí vamos ver quais são as propriedades que eu tenho aqui para ajustar. E novamente eu tenho aqui esse ícone aqui da ferramenta, eu clico nele e eu tenho exatamente as mesmas propriedades da imagem ajustável. Ou seja, a imagem ajustável e a imagem do fundo do bloco são praticamente similares, né, em termos de comportamento e em termos de ajustes, né? Então se eu quiser, por exemplo, eu posso ajustar aqui o eixo vertical aqui da imagem, posso colocar em escala de cinza, né? Essa imagem aqui que está no meu fundo do bloco, posso fazer todos esses ajustes aqui. Então qual que é a diferença entre esse tipo de imagem ajustável, e a imagem colocada como fundo do bloco? A diferença é que a imagem que eu coloco como fundo do bloco, eu posso colocar elementos visuais sobrepostos a essa imagem. Então eu vou aqui, por exemplo, no bloco, eu vou nesse botão adicionar e vou adicionar aqui um ícone. Então adicionei aqui um ícone e vocês veem que o ícone está aqui sobreposto a
imagem. Eu posso fazer inclusive isso com outra imagem, por exemplo, se eu quiser adicionar uma outra imagem, eu tenho uma imagem sobreposta à outra, né? Eu vou só excluir um pouco essa imagem aqui, só para a gente ver, e vou posicionar também aqui no meu bloco. Vou fazer um posicionamento no topo aqui para esse ícone ficar mais para cima. Pronto. Então, essa é a diferença básica entre a imagem do fundo do bloco e a imagem ajustável, ok? Um outro tipo de imagem que eu tenho é a imagem da seção, do fundo da seção. Então eu tenho aqui uma seção, né, que é esse retângulo aqui, e aí eu vou alterar essa imagem de fundo colocando exatamente a mesma imagem. Então eu vou aqui no painel lateral, já estou com a seção selecionada, né? Eu cliquei aqui em qualquer posição em branco da seção, e aí me mostrou aqui a seção. Eu vou em fundo imagem, e aí vou selecionar aqui a mesma imagem que eu tenho aqui para ver as opções que eu posso ajustar aqui para o fundo da seção, da imagem de fundo da seção. Selecionei a imagem, né? Vocês veem, né? Deixa eu só mexer um pouquinho aqui para o lado, né? A imagem é exatamente a mesma e ela, novamente, ela está entrecortada de acordo com a dimensão aqui da minha seção. Então eu vou selecionar aqui a imagem da seção, né? E aí eu vou, aqui no painel lateral, eu tenho fundo imagem e tenho a possibilidade de ajustar essa imagem. Então eu vou aqui no ajustes e vejo que eu posso ajustar a posição. No caso aqui, como ele está ocupando toda a posição horizontal, já não há ajuste horizontal a ser feito. Por causa dessa imagem aqui, há ajuste vertical. Então ele detecta que tipo de ajuste pode ser feito e já faz esse ajuste aí automaticamente. No caso, eu posso estar ajustando aqui essa posição, deixando, por exemplo, a pessoa um pouquinho mais para cima ou mais para baixo. Posso também ajustar a escala de cinza e colocar a imagem em transparência também, no caso do fundo da seção. Um outro tipo de imagem que eu posso estar adicionando é a imagem dentro de uma forma. Então eu vou aqui adicionar forma e imagem. Então eu tenho aqui a imagem como a forma, né? Eu vou só colocar nesse caso aqui mais para baixo, para a seção de baixo, para a gente visualizar melhor, tá? Mas aí eu já venho aqui com uma imagem aqui dentro de uma forma. Eu vou alterar essa imagem, vou selecionar novamente a mesma imagem que eu estou usando aqui como exemplo. Selecionei, então essa imagem já está entrecortada de acordo com a forma. Eu vou selecionar aqui e alterar a forma dessa vez, só para a gente ver. Vou naquele botão forma e vou selecionar essa forma aqui de nuvem. Quando eu seleciono a forma de nuvem, vocês veem que a imagem já foi entrecortada de acordo com essa forma de nuvem, tá? Então vou selecionar aqui a imagem de novo e vamos ver aqui os ajustes que podem ser feitos nessa imagem. No caso, a gente pode fazer ajustes na posição dessa imagem, né? Então eu posso deixar ela mais à esquerda, mais à direita, mais para cima, mais para baixo, ou centralizar. Nesse exemplo aqui, a imagem ela não tem como fazer ajustes, mas em algumas imagens é possível eu ajustar esse posicionamento. E aí eu tenho aqui a escala de cinza, né? Eu posso colocar aqui como escala de cinza e posso também ajustar a transparência da imagem. Então aqui tenho algumas opções aqui de ajuste de transparência também. Uma outra forma de adicionar a imagem é adicionando uma maquete. Então eu vou aqui no botão adicionar, vou selecionar maquete, vou escolher uma das maquetes disponíveis, no caso aqui eu vou selecionar a maquete do computador, seleciono a maquete do computador e aí já vem uma imagem, novamente uma imagem pré-definida de fundo. Eu vou clicar nessa imagem, vou aqui no botão alterar e vou selecionar a imagem, a mesma imagem que eu estou usando aqui como exemplo. Então tenho aqui essa imagem aqui, e aí eu selecionei essa imagem, posso aqui voltar e fazer o ajuste aqui, no caso é apenas a escala de cinza, para esse tipo de imagem, né? Dentro de maquete eu posso alterar apenas a escala de cinza, colocar em escala de cinza ou deixar com a cor original. Bom pessoal, são esses as imagens, os tipos de imagens possíveis e os ajustes possíveis para imagens que eu posso fazer dentro da CreaPage, ok? Muito obrigado! Então pessoal, viram como é fácil e ao mesmo tempo poderoso trabalhar com imagens na CreaPage? Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se vocês gostaram, não esquece de dar um joinha e aproveita e se inscreve aqui no canal para acompanhar esses tutoriais e outras dicas que nós estamos disponibilizando toda semana, ok? No próximo tutorial nós falaremos sobre ícones e você verá como criar metáforas bem poderosas para a sua página. Nos vemos no próximo tutorial. Até mais!